Bom, gente, eu resolvi fazer um vídeo melhor para vocês falando sobre o bordado ponto cruz. E para começar, a gente precisa desse tecido aqui, ele é chamado de etamine. Ele é o mais comum de se usar, é o principal, na verdade. Só que tem outros tipos de tecido que é usado, como o cânhamo, e tem outros tipos de etamine também. Esse aqui, ele depende do tamanho. Esse é o mais comum, mas alguns os quadrados são menores. Por exemplo, esse aqui pode ter 5 quadrados por 1 centímetro e assim por diante. Vocês também podem encontrar, são toalhas, que já vem com espaço também, que são toalhas para bordar, que já facilita o nosso trabalho. E para começar o bordado, a gente vai precisar de uma linha, de uma agulha. Eu recomendo usar uma agulha sem ponta. Uma agulha que entre no buraco, aqui no furo, que não seja tão grande, porque se colocar uma agulha muito grossa, a hora que passar pelo buraco, vai abrir o buraco. E não vai ficar tão legal o trabalho. E o que acontece? É que aqui meu dedo já passou. Mas quando você for bordar, a ponta da agulha, ela pega no seu dedo. E o que acontece? Vai furando o seu dedo. Então, eu aconselhava pegar uma agulha que não tenha tanta ponta fina assim. Geralmente, eu passo as linhas. Essa aqui é chamada de meada. Essa que eu comprei na China, mas as mais famosas aqui no Brasil é a Maximoline, a Ancor e a DMC. Mas geralmente eu tiro da meada aqui, porque ela é meio complicadinha achar a ponta dela. E eu coloco com a numeração dela. Essa aqui é a DMC, ó. Cada cor tem uma numeração. Aqui. Eu tiro e passo pra cá pra ficar mais fácil pra retirar. Enfim. Pra começar o bordado, esse aqui é o desenho que eu já fiz. Comecei o bordado, certo? No etamine. Fiz a técnica do pingado. Esse pingado eu fiz com uma caneta que ela apaga com ferro. Mas eu vejo muita gente também fazer com canetinha normal, que dá pra lavar depois, uma canetinha lavável. Então, eu vou pegar aqui a linha que eu vou usar, que é essa daqui. Vou tirar, geralmente vem muitas linhas na meada. Eu vou retirar uma só. Eu uso só uma linha. Aqui, eu tirei ela, que não dá pra ver tudo, né? Eu vou dobrar ela no meio e vou juntar ponta com ponta. Aqui, ó, eu junto ponta com ponta. E eu vou passar as duas pontas na agulha, tá? A gente vai usar as duas pontinhas na agulha pra poder formar essa argolinha aqui no final. Então, aqui, eu passo as duas pontas. E eu puxo a necessidade dela. Eu aconselho puxar não tanto, porque pode juntar aqui no final. E quando for passar no etamine, essa parte pode ficar agarrada. Mas também não tão aqui perto da agulha, porque senão a linha pode sair. E voltando aqui, vou começar daqui e vou subindo. Essa técnica que eu uso é para fazer o avesso perfeito. O avesso perfeito, ele fica perfeito e fica certinho. Antigamente, as nossas avós, nossas mães, talvez, faziam um ponto cruz e ficava todo emaranhado aqui atrás. E com o tempo, algumas pessoas foram evoluindo e conseguiram fazer essa técnica do avesso perfeito. Então, eu vou pegar a agulha e vou decidir por onde eu começo. Eu vou começar daqui, certo? Eu vou usar sempre a agulha nesse sentido, ela sempre vai ficar de pé, na vertical. Eu vou enfiar no primeiro buraco, de baixo pra cima, certo? E vou puxar. Vai ficar essa golinha aqui no final.
Vou passar a agulha por dentro e vou puxar até o final para poder fazer a amarração, certo? E para continuar o bordado, vou começar de baixo para cima e vou fazer isso até aqui no final. De baixo para cima, de baixo para cima. Opa. Vocês estão vendo que aqui, ó, já tá formando a parte do X. Que todos esses pontos, o ponto cruz, na verdade, eles são formados de X. Então, vou começar a fazer todo o X, um lado do X. Algumas pessoas usam bastidores para fazer esse bordado. Eu não gosto muito, porque eu não consigo segurar direito no etamine e poder bordar mais rápido. Então, ó, de baixo pra cima e de baixo pra cima. Eu preciso fazer um X pra fechar o ponto cruz, certo? Olha. Então, eu preciso esse movimento. E pra fazer esse movimento pra formar o X, a linha tem que vir pra cá. Então, eu vou colocar minha agulha nesse buraco, de baixo pra cima também, e vai formar o X. E eu vou fazer todos os X que eu fiz daqui pra lá. Agora, eu vou fechar os pontos, certo? Ó, X de baixo pra cima. De baixo para cima, certo? De baixo para cima. Esse é o princípio do ponto cruz, com o averso perfeito, né? De baixo para cima. É bom tomar cuidado, que senão agarra. Aqui. Tá vendo que tem ainda há 2 quadradinhos que eu não fiz o ponto cruz. E eu não vou fazer ele agora, porque eu tenho todos esses pontos. Se eu fechar esse ponto e esse ponto, a minha linha vai acabar aqui. E eu não vou conseguir vir pra cá. Eu vou ter que cortar e isso eu vou desperdiçar a linha. Então, eu vou continuar pra cá. O que eu vou fazer? Esses pontos aqui, eu preciso fazer os primeiros pontinhos do X. Então, a linha tá aqui, eu preciso fazer pra cá. Ao invés de ser de baixo pra cima, se eu fizer de baixo pra cima, a minha agulha vai pra fileira de cima. Então, eu não vou conseguir formar a carreirinha de baixo. Eu vou pular pra essa. Então, o que acontece? Pra eu não pular a carreirinha, eu vou fazer de cima pra baixo. Certo? Tá vendo, ó? De cima pra baixo. De cima pra baixo. De cima pra baixo. E assim eu vou fazendo em todo o desenho. Eu posso vir e fazer a carreirinha e voltar fechando os pontos, ou eu posso fazer a carreirinha de um lado só, subo e faço a carreirinha de um lado só, e subo e assim por diante. E depois eu vou voltando tudo e vou fechando. Eu prefiro fazer assim, tá? Mas aí vai de cada um o que prefere. Bom, é isso, é só um início pra ter uma ideia. Vou gravando mais vídeos se vocês quiserem. E é só por hoje. Tchau, tchau.